Boa tarde, Luísa PVC, amigos do canal UOL. Acho que é uma questão de tempo, né? E tanto que a visão do Atlético Mineiro nesse momento, como a gente está noticiando, é que é um caminho sem volta na perspectiva de quem comanda o Atlético, quem está trabalhando lá no clube, de que esse casamento realmente vai se encerrar. A questão é quais serão os termos exatamente desse rompimento desse casamento, enfim, o timing todo desse procedimento, desse processo que envolve essa despedida, o fim da história desse ídolo recente do Galo, que é o Hulk, né, junto ao clube. Então a coisa está mais por detalhes de como é que vai ser o desfecho, né? Mas não qual o desfecho. O desfecho é a saída. Agora a questão é quem vai pagar o quê, quanto vai receber, quanto vai ser a rescisão, o que vai acontecer para o Hulk, então, seguir a sua vida como jogador de futebol. E podendo ainda se transferir para um clube de Série A, neste caso interessado, como já noticiamos, todo mundo já está sabendo, é o Fluminense. Então, esse é o cenário. O Hulk não viajou para o jogo lá em Cusco, no Peru, contra o Cienciano, pela Sul-Americana, continua treinando. Digamos que a situação se alonga um pouco mais, né, o que pode ser improvável, continuará treinando apenas, não vai ser colocado para jogar enquanto essa situação persistir. O que pode acontecer é, eventualmente, acertou a rescisão com o Galo, não vai treinar mais no CT do Galo, obviamente, mas também tem que esperar a janela abrir para poder ser registrado pelo Fluminense, então poder jogar só a partir então da abertura da janela, já depois do período da Copa do Mundo. Então esse é o contexto, esse é o cenário envolvendo o Hulk. Na visão do Atlético Mineiro, não tem mais como retroceder em relação a essa relação. Em relação a essa relação ficou bom, né? Mas enfim, nessa questão relativa aí ao Hulk, é um casamento, enfim, que está em vias de ser rompido de forma definitiva. Ele até poderia jogar pela Copa Sul-Americana, né? A questão maior é o Campeonato Brasileiro pelo limite de 12 jogos, então ele não pode defender outra equipe, por isso ele ficou fora da última partida contra o Flamengo. PVC, como é que está se desenhando o fim dessa história de Hulk, Atlético Mineiro e com o Fluminense na jogada, que já estava na jogada desde o início do ano, já estava tudo certo, mas o Hulk naquele momento optou por permanecer, o que não vai acontecer agora. Eu ouvi de manhã do Atlético, de gente do Atlético, que existe uma fresta, uma possibilidade remota de ter ainda algum clube do exterior. Não acredito. Falei do lado do Fluminense a informação é quem está cuidando disso é o Mário Bittencourt, mas o Mário Bittencourt já tinha um acerto com o Hulk no começo do ano. Então, como disse o Igor, questão de tempo. Não precisa fechar agora, não tem janela aberta. Então você vai, mas o Hulk vai anunciar amanhã, vai anunciar sexta-feira, quinta-feira. O Hulk tem que resolver a questão do contrato dele, do que o Atlético deve para ele, das pendências que o Atlético tem com ele, e depois se apresentar ao Fluminense para jogar depois da Copa do Mundo. Ele não vai jogar antes da Copa do Mundo pelo Fluminense. Então, melhor resolver logo, todo mundo saber o que vai acontecer, ok. E o Fluminense já quer contar com ele, né? No grupo, treinando e tal, entrosando, então tem tudo isso também. Não é uma urgência, assim, mas... O mais rapidamente possível é 3 dias a uma semana, né? Mas assim, é que mesmo que você resolva isso amanhã de manhã... Até pelo desgaste que já foi criado, né, PVC? Tá ruim para todo mundo. Eu acho, meu ponto de vista, que pode ter muita coisa no meio do caminho, de intenções, eu acho que tem um erro de comunicação gigante que passa pelo Atlético. E o Atlético, o último erro de comunicação, eu vou chamar assim de erro de comunicação, alguém pode falar de outra maneira, foi o fato do Rafael Menin ter ido ao vestiário antes do jogo, quando o Hulk estava se despedindo dos jogadores, ou estava informando os jogadores porque não ia para a partida, e ter falado alguma coisa, que eu não vou poder dizer qual é a frase precisa, porque eu não ouvi, que foi interpretado como o Menin entrou no vestiário para se despedir do Hulk. E dentro do Atlético que se diz, não foi isso que ele quis dizer, ele quis dizer que de qualquer maneira estamos falando sobre um jogador que é histórico. E aí fica o telefone sem fio, com uma comunicação que alguém acha que falou uma coisa e outra pessoa acha que entendeu outra coisa. Neste ponto, o Atlético diz que na saída o Atlético quer fazer uma homenagem ao Hulk e essa homenagem precisa ser absolutamente clara que é uma homenagem. Ou seja, vamos tratar de um dos maiores jogadores da história do Atlético. O Atlético, você, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um dos maiores ídolos da história do Galo. Muito obrigado por tudo. Como é que vai ser essa homenagem? Isto precisa ser cuidado de uma maneira a que não exista nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de entendimento de que estão me mandando embora daqui, estão me aposentando, estão acabando com a minha trajetória no Atlético antes da hora, ou o contrário.
A relação ela é muito bonita, muito bem feita para terminar ruim. Entre Hulk e torcida não vai terminar ruim. Entre Hulk e torcida ficou para sempre. Já está definido que é para sempre. Agora, precisa ter um entendimento. O Atlético vai fechar o contrato com o Hulk para pagar o que deve a ele, ou financiar o que deve a ele, como eu falei do Memphis agora há pouco, acertar a ida para o Fluminense e definir como vai ser feita uma homenagem do tamanho que o Hulk merece. Essa é uma questão, para mim, importantíssima para todos os lados. Que a relação está desgastada não é só da virada do ano, tem mais tempo, muito tempo. Desde que o Otávio foi liberado, inclusive, Otávio que acabou depois se transferindo para o Fluminense, assim como o Guilherme Arana, era uma pessoa muito próxima ao Hulk no elenco. Depois o Paulo Brax, hoje VP de futebol, ele deu uma declaração dizendo que se arrependia da liberação do Otávio. Até hoje o Atlético não tem primeiro volante. Não deram uma equipe competitiva na avaliação de quem está ali no entorno do Hulk para que ele pudesse continuar disputando efetivamente títulos, e que o Atlético vai rebater, dizendo que chegou às finais, né? Perdeu uma Libertadores, perdeu uma Copa do Brasil, perdeu uma Copa Sul-Americana, mas também quase foi rebaixado no Brasileirão no mesmo ano em que poderia ter conquistado a Libertadores. De qualquer forma, mostra ali uma fragilidade no elenco. E o ponto primordial é a relação desgastada, isso já é dado. De que maneira, daqui para frente, as duas partes vão sentar, conversar. Porque chegou o momento de recolher um pouco a corda, né? Então, assim, vai sair? Vai sair. De que maneira vai sair? Então, precisam fazer um armistício ali que seja uma saída honrosa para o Hulk, porque a situação está ruim para ele, evidentemente, gera um desgaste para ele, inclusive em uma parte menor da torcida, mas gera, porque vem aquele discurso todo, ninguém é maior que o clube, que todo mundo sabe disso, o Hulk também sabe disso, sempre foi um profissional exemplar, é o que todo mundo do Atlético fala. Tem uma relação histórica, 7º maior artilheiro, 140 gols marcados, isso não vai se apagar. A história do Hulk não vai ser apagada no Atlético. Agora, essa saída, ela precisa ser, ao contrário do que aconteceu nos últimos meses, eu diria de 2 anos para cá, ela precisa ser bem tratada para que, pelo menos, esse desgaste que ficou não vire uma mancha eterna nessa relação. E o outro ponto importante, já havia ali um acerto no começo do ano do Hulk com o Fluminense. Essa não é a maior dificuldade. Basicamente é resgatar a conversa entre o Fluminense e o Hulk, que houve em janeiro, e trazer aos termos atuais. O que pode mudar e o que precisa ser verificado. Essa dívida do Atlético com o Hulk, que o Atlético disse, inclusive, que é de um contrato anterior, não importa, não pagou essa dívida, isso precisa ser negociado, assim como a multa que existia no contrato em caso de saída do Hulk. Então, como é que vai se conjugar essa situação? O pagamento dessa, que o Hulk chamou de pendência, né, que existe do Atlético com ele, a multa era uma multa altíssima, que contratualmente o Atlético nem exigiria, mas por um valor menor em janeiro e talvez agora por um valor muito menor, diante da realidade que se impôs, que chegou ao fim essa relação, não tem como, vou me arriscar a dizer que não tem como, pode tudo acontecer no futebol? Pode, mas hoje é muito difícil uma reviravolta como houve no início do ano. Agora realmente é uma situação que não tem volta, assim. A questão é colocar todo mundo sentadinho, conversem, cheguem a um acordo, ninguém vai ser amigo de ninguém, ninguém vai se tornar mais amigo de ninguém ali, mas só para institucionalmente clube e ídolo, e um dos maiores ídolos do clube, da história do clube, para que tenha pelo menos uma homenagem justa, merecida, uma foto, um aperto de mãos, para que a coisa seja, no mínimo, contornada. Um controle de danos da situação que ficou muito grave. Depois do Igor, deixa eu falar como é que ele vai cair no Fluminense, que tem uma apuração lá das Laranjeiras. Tá. É sobre, encerrando essa questão do Atlético, os ciclos chegam ao fim, né? Todo ciclo chega ao fim. Foi um casamento lindo, longevo, de muitas conquistas, de muitas alegrias, de muito afeto, mas chegou ao fim. A questão é como isso chega ao fim. E eu tenho dúvida se essa diretoria vai conseguir conduzir isso de uma forma positiva, porque não mostrou isso ao longo de todos os passos até agora, né?
né? Cada passo foi ali truncado na forma de comunicação, na forma como o Hulk se sentiu, na proposta que foi feita dessa aposentadoria, foi a forma como ele entendeu. E a gente sabe como a responsabilidade de quem recebe a mensagem é da forma como ela é passada, né? Isso é... Quem envia a mensagem tem essa responsabilidade de como ela vai chegar também do outro lado, né? O Hulk saindo pela porta dos fundos, quase literalmente, saindo de um estádio ali, chegando para jogar, com a camisa dele lá no vestiário, ele descendo e vem o dirigente ou um dos maiores, né, hoje responsáveis dirigentes do clube, para, ao que aos olhos de alguns foi visto como uma despedida. Então, tudo está sendo conduzido de uma forma muito negativa. Vamos ver se vão conseguir reverter isso, tornar isso mais positivo de alguma forma. Mas, Igor, já indo para esse próximo passo, né, pensando no Hulk do Fluminense está numa posição, de certa forma, até confortável, né? Aguardando a definição dessa situação do Atlético. O Fluminense não tem nada com isso, com esses problemas, com essas rusgas entre Galo e Hulk. Está num compasso meio que de espera, até porque, como a gente está falando aqui, não tem essa pressa toda, porque não seria para agora, mas é claro que quanto antes chegar, melhor. O principal movimento era fazer o que aconteceu no domingo, evitar o limite de jogos, né? Evitar que o limite fosse estourado. Então, a partir de agora, construir esse trabalho, que também tem uma parte que não envolve o Fluminense diretamente, que é jogador e clube atual, né? Para depois avançar nesse acerto interno. O Eudes estava mencionando a questão do Otávio aí. Olha, o que eu conheço de torcedor tricolor que, se for para ajudar a negociação para o Hulk vir, poderia mandar o Otávio de volta tranquilamente aqui pelo retrospecto É o recente. contrário, então, né? Se quiser ajudar, assim, fosse destravar alguma coisa, claro que a diretoria não pensa nisso, né? Mas eu estou fazendo uma brincadeira em relação, um pouco o sentimento em relação ao papel do Otávio no elenco tricolor atualmente. Mas acho que é muito isso. O Fluminense tem a favor o tempo, né? Enfim, tem o limite da janela, a gente já comentou isso tudo. Agora é fazer avançar essas bases contratuais a partir do momento em que o botão, de fato, ejetar for apertado no Atlético. Então, claro, como jogador experiente, a torcida não é que vai assim, nossa, o Hulk vai chegar aqui, vamos buscar ele no aeroporto, né? Tem a fator idade, a torcida está acostumada a ver a diretoria fazer esse tipo de movimento, mas não é que seja unanimidade plena, ampla e absoluta que o Hulk vai chegar para ser o dono do time e tal. O PVC vai até pontuar as questões táticas desse elenco. Mas está um pouco assim, o sentimento por aqui está um pouco esse em relação a... Pode ser que ajude sim, mas tem um olhar também de uma dose de desconfiança, até porque é o elenco que já tem Germancano lá na sua fase final de contrato também muito tempo sem jogar, machucado, tá com as dificuldades físicas, etc. Um Fluminense que foi ao mercado recentemente para trazer jogadores dessa faixa etária, quando a gente imaginava que essa faixa etária já não existiria mais no futebol. Tá aí o Fábio para comprovar o contrário. Enfim, outros jogadores também que chegaram já para os seus 39, 40, né? Felipe Melo ficou por aqui também, né, nessa altura da vida. Então, esse é o contexto um pouco envolvendo o Fluminense em si dentro dessa discussão com o Hulk. Eu disse, você queria dizer algo? E além do Felipe Melo que ele citou, né, o Fluminense foi campeão da Libertadores com 7 acima de 33 anos. E depois disso veio também o Thiago Silva, né? Depois da conquista da Libertadores. Vai completar 40 anos agora em julho, né? Tá com Isso. 39 E aí sobre o Hulk, rapidamente, chegando ao Fluminense, não só no Brasileirão ele está liberado para jogar, porque não disputou 12 partidas pelo Galo. Na mudança de regulamento, num dado momento o limite era de 6 partidas, passou para 12, ele não estourou, então ele pode disputar o Brasileirão. Pode jogar também a Copa do Brasil, porque também houve uma mudança recente. Então a quinta fase e a fase posterior, o jogador que tiver atuado por uma equipe, ele está liberado, então ele também pode jogar a Copa do Brasil. E no caso das competições internacionais, elas são diferentes, não há também nada que impeça o Hulk de jogar a Libertadores pelo Fluminense, que o Galo disputa Sul-Americano. Mas tudo isso depois da janela, né? Porque Sim. Tem que esperar a janela Sim, tem que esperar a janela abrir. A pergunta que eu fiz hoje, pensando em posicionamento dele, o Hulk chega para disputar a posição com o João Kennedy e com o Rodrigo Castilho, aí o que eu ouvi foi que a comissão técnica pensa em ponta de lança. Que é, na verdade, o que ele está fazendo no Atlético, né? Se você pegar o Hulk com o Cassierra é mais pivô e o Hulk circula. Em alguns momentos o Hulk já jogou pelo lado direito, em outros momentos o Hulk joga por trás do centroavante. Lá atrás com o Diego Costa no Galo também. Diego Costa de centroavante e ele por trás. Então o que o Fluminense pensa, em princípio, claro que ele tem que chegar no Fluminense, confirmar a negociação, mas o Fluminense pensa nele ponta de lança. Então é Hulk com o Rodrigo Castilho, Hulk com o John Kennedy, Hulk do lado para dentro, por trás do centroavante. Nesse caso, é mais ou menos a função que vinha jogando o Lúcio Acosta.
pode jogar com o Lúcio Acosta, aí ele tem que jogar mais pro lado do campo, porque o Lúcio Acosta vinha sendo, antes da lesão, o melhor jogador do time. Vocês acham que ele briga para ser titular? Se a gente pegar o Atlético nesse Campeonato Brasileiro, e é o que a gente falou essa semana, né? Ele não pode fazer mais um jogo justamente porque jogou todas as partidas, tirando, obviamente, esse jogo contra o Flamengo. Ele só não foi titular em uma, só foi reserva em uma partida, então foi titular em 11 jogos e jogando, assim, pelo menos 70 minutos de jogo. Então saiu, assim, no meio do segundo tempo, vários jogos, 90 minutos. Vem jogando, você pode discutir o rendimento dele, mas que ele vem jogando, vem tendo bastante minutagem, isso o Hulk vinha tendo. Eu acho que a gente só pode discutir o jejum de gols, porque assim, e também não é. Você passar 14 jogos sem fazer gol não significa que você está jogando mal. Não é necessariamente isso, né? Ele não é mais centroavante. Ele tem sido muito útil para o Atlético, né? E depois da saída do Sampaoli. O Sampaoli claramente não queria o Hulk. E foi também muito em função disso que a negociação com o Fluminense andou para frente lá no início do ano, né? Porque o Sampaoli não estava contando com ele. Eu acho que pode ser uma boa para os dois. Às vezes você precisa, né, encerrar esse ciclo para caminhar. O Atlético caminhar, o Hulk também. A questão é a forma. Me lembra um pouco a saída do Cássio, do Corinthians. Vocês acham parecido? Dá para fazer essa analogia ou não? Eu acho diferente. Um tamanho grande, um ídolo e é difícil de conduzir. Tem alguma similaridade? Eu acho diferente pelo seguinte... Posso perfeitamente discordar, é evidente. Eu acho que o Cássio foi mais maltratado pela torcida. Não pela torcida do Corinthians, que é muita gente, por parte da torcida. O Cássio recebeu mensagem em rede social, havia gente que olhava, se tratou o Cássio como o foco da crise técnica do Corinthians. Eu acho que o problema do Cássio foi mais de parcelas radicais de torcedores, para não generalizar a torcida inteira. No Atlético, a torcida está com o Hulk. Uhum. O que eu acho que é grande ponto, e aí eu acho que é um ponto de correção que o Atlético precisa, é a frase do Juvenal. O Atlético não tem ninguém que entra no vestiário e sabe entrar no vestiário. Desde a saída do Rodrigo Caetano. Desde a saída do Rodrigo Caetano, como você disse aqui na sexta-feira. Não tem ninguém que entre no vestiário e que saiba lidar com o vestiário. Um exemplo, se o Rafael Menin falou, depois do discurso do Hulk no vestiário do domingo, se falou que era uma despedida ou se falou que precisamos ter cuidado com esse personagem, ele não tinha nada que estar no vestiário naquela hora. O que o cara vai fazer? O que um dirigente que não é o diretor de futebol direto tem que fazer no vestiário, na palestra dos jogadores? O vestiário é dos jogadores. Lugar sagrado dos jogadores. Isso o Atlético precisa corrigir. E isso o Atlético não conseguiu corrigir nos últimos 4 anos, que coincidem com o período de conquistas estaduais e não mais de conquistas nacionais ou internacionais. É isso aí, hein, meu povo? A gente vai atualizando todas as informações sobre Hulk, né? Esse desfecho com o Galo e a ida para o Fluminense.